Fala aí, nação, beleza? Espero que todos estejam bem. Pessoal, qualquer pessoa de plena consciência vai saber que o Flamengo é o maior do continente, né? E falando aí do Felipe Luiz, falando do Flamengo, vamos dar uma olhada aí no que o Mussetti, né, debateu ali, rebateu, né, o PVC falou uma coisa e ele falou outra, e o Mussetti não voltou atrás do que falou, que o Flamengo é maior, e ele é da mídia paulista, setorista do Santos, mas também fala do Flamengo. Vamos ver esse amasso aí no PVC mais uma vez aí. O PVC tá mudando o tom, mas mesmo assim, de vez em quando ele dá uma beliscada. Se liga aí, ó. Que Felipe Luiz faz. Eu acho que ele fez a transição perfeita, né? Muitos diziam que era cedo, que talvez não aguentasse. E olha o que ele foi capaz de fazer, porque ele já era treinador enquanto jogava. A mentalidade dele estava voltada para isso. Sempre foi um jogador além dos treinos. Ele tinha uma visão privilegiada. Ele fez essa transição de base que é muito importante. O Felipe Luiz destacou isso, como foi importante trabalhar no sub-20 do Flamengo. Então ele chega para um desafio gigantesco e estava preparado. O PVC cita a compactação, que de fato para mim é muito bonito, como o Flamengo está sempre próximo, sempre tem opção de passe, mas eu também diria da linha de 4 defensiva. Ele, como especialista da posição, é muito raro o Flamengo tomar um gol com um zagueiro com bola nas costas. O lateral direito avança, o zagueiro está na sobra, o outro está posicionado, o segundo pau está protegido. É uma sinfonia a defesa do Flamengo. Então, como eu falei, você olha para a equipe e você fala, pô, tem tanto jogador de ataque, né? Arrascaeta, o Jorginho com idade mais avançada, são sempre 3 atacantes. Esse time vai ter alguma dificuldade. E não tem. Ele leva seus gols, claro, com falhas individuais, com mérito do adversário, mas o sistema defensivo funciona muito bem. Eu acho que essa é a grande diferença do trabalho do Jorge Jesus, que também tem um Flamengo maravilhoso em mãos. Mas é como se o Flamengo atacasse como Jorge Jesus e defendesse como Simeone. Por isso que o Felipe Luiz é completo. É um pouco isso mesmo. Eu acho que é uma hipérbole, né, como o Sete construiu, mas é um hipérbole, não é um exagero, mas embora hipérbole seja um exagero. É assim, a gente está tentando pegar pedaços extraordinários para mostrar o que ele vai ser. Ele é um técnico que... Ele é o técnico, não é o técnico mais jovem da história do Flamengo. O Carpegiani foi campeão do mundo com 32 anos. O Felipe Luiz quase foi campeão do mundo com 40. Mas ele é o técnico mais precoce da história do futebol brasileiro. Ele foi campeão no 9º jogo. No 9º jogo. Não, tudo bem. A gente pode pegar Mário Tavarini. Que foi da Copa do Brasil do ano passado. A Copa do Brasil do ano passado ele foi campeão no 9º jogo. De 2024, né? O técnico mais precoce da história do Flamengo, vamos dizer assim. Tem técnico que é campeão no primeiro jogo. Tipo, o Joel Santana não era o técnico na carreira, foi campeão no 3º jogo no Vasco. Mas vai ter um técnico que foi campeão no primeiro jogo, você pode achar um caso. Mas não um cara que tenha virado técnico. Felipe Luiz foi o técnico da história do Flamengo mais precoce, porque foi campeão no 9º jogo. Está falando aqui da formação, né, do preparo, de como ele se preparou para chegar nesse cargo e já ter resultados tão rápidos. Mas é claro que quando você está diante do desafio, as coisas são diferentes, né? Uma coisa é você se preparar, estar no comando, aparecem situações, adversidades, ainda mais no futebol brasileiro, né, que é lotado disso, a todo tempo. E isso aconteceu nessa temporada. Não é fácil estar à frente do profissional do Flamengo, né? São situações que ele não estava acostumado. Teve o caso do Pedro, que acho que foi o mais emblemático, a maior turbulência que ele passou nessa temporada. Primeiro com o vazamento lá da mensagem do Boto, que repercutiu muito mal. Felipe Luiz ali tentou contornar internamente, mas depois ele vai a público e dá uma entrevista polêmica, né? Ela é uma das raras vezes em que ele fala de forma tão incisiva, expondo o Pedro mesmo, e o Pedro dá uma resposta. Falando de campo, teve ainda, né, uma derrota para o Central Córdoba no Maracanã, que pegou mal também. O Flamengo correu risco de ser eliminado na Libertadores ainda na primeira fase. Enfim, algumas críticas. O time cria, mas não consegue fazer gol. Em dado momento da temporada, isso apareceu. O Sete, ele lidou bem com todas essas questões, com todas as adversidades ou com todas as turbulências que foram surgindo ao longo do ano? O caso do Pedro, né, ficou muito marcado e ele chegou a ser bastante criticado pela forma como expôs o atleta também. Ô Lu, eu acho que no caso do Pedro ele não foi tão bem. O efeito prático funcionou, né? O Pedro reage e passa a ser um jogador importante antes das lesões e termina o ano recuperado, mas eu não consigo entender que aquela era a melhor forma de você trazer um jogador para si. A exposição foi muito forte, as palavras que ele usou nem parecia o Felipe Luiz. Eu lembro que à época
em outro programa da Casa Fim de Papo, eu falei que parecia que o Felipe Luiz estava se perdendo por causa da raiva, do incômodo da situação. Quase que como se sentir traído, né? Pô, eu conheço o Pedro, eu sempre apoiei, ele não tá treinando, ele não tá se esforçando, todo mundo precisa saber por que eu não tô colocando. É quando ele se perde um pouco na forma com que ele fala, não no conteúdo. Acho que tinha outros jeitos, mas o efeito prático funcionou, então é difícil falar que ele errou, mas eu não concordo com a forma que ele disse. Com as outras questões, eu acho que ele lidou bem, sempre defendendo a forma como o time jogava, justificando as quedas que se falava no segundo tempo. O Central Córdoba foi ali um acidente de trabalho, algo que fez também o Flamengo encontrar um caminho. Então, Felipe Luiz muito sereno, sempre dizendo que o time ia jogar da forma dele, defendendo os atletas, como defendeu no caso do Plata, que foi outra grande turbulência, e a gente viu o Plata ser titular na final, e para mim foi um dos principais jogadores do Flamengo, segurando o Nuno Mendes. Então o Felipe Luiz soube lidar muito bem com essas situações. Apenas no caso do Pedro, que eu discordo da forma com que ele fez. Aí o resultado acabou sendo positivo, né? Porque o Pedro deu uma resposta depois. Você acha que ele lidou bem com essas primeiras turbulências como treinador profissional à frente de um Flamengo? Eu acho que ele tinha o direito de falar o que ele falou, mas eu acho que ele vai ponderar que ele não vai fazer de novo. Então não tem como você defender. Se eu acho que ele não vai fazer de novo, não tem como dizer que ele acertou, porque ele vai avaliar e vai falar assim, cara, vou evitar fazer isso de novo. Evitar fazer isso de novo não significa que você não vá fazer de novo. Significa que você pondera, mas no momento de explosão você pode fazer de novo. É. Mas eu entendo que ele vai tentar não fazer de novo da maneira como fez, mesmo sabendo que deu certo nesse caso. Se ele pegar um Lewandowski, um centroavante como o Pedro, no momento de já ter sido eleito o melhor do mundo, e ele fizer isso, o tiro vai sair pela culatra. Então, tomar cuidado com a situação. É muito difícil ser técnico. Muito difícil. É muita área para você cuidar. Você precisa de muitas habilidades. No Brasil, eu acho que tem uma a mais. Né? Porque um técnico ele precisa ser bom, ele precisa convencer o vestiário dele de que ele é bom. E aí, bom envolve também vários aspectos, né? Sim. Ser bom de tática, bom de técnica, de liderança, de gestão de pessoas, de gestão de vaidades, de visão de mercado para contratar. Visão de mercado. Então ele tem que ser bom, que inclui tudo isso. Ele tem que convencer o vestiário dele que ele é bom. Ele tem que convencer o dirigente dele que ele é bom. Ele é o técnico mais precoce do futebol brasileiro. Mas não posso deixar de perguntar, né? Onde Felipe Luiz vai chegar? A gente já vê o mercado europeu até tendo um olhar para o Felipe Luiz, até por ter se formado lá como jogador, por ter uma grande história no futebol europeu, especialmente no Atlético de Madrid, onde ele passou mais de década. O Atlético de Madrid já olha para o Felipe Luiz pensando numa possível substituição do Simeone, quando o Simeone tiver essa vontade de deixar o clube. Fenerbahçe da Turquia já fez proposta, Felipe Luiz recusou, decidiu permanecer no Flamengo. Tem seleção brasileira, né? Não enquanto Ancelotti estiver lá, mas no futuro. Onde dá para pensar, né? Onde vai chegar Felipe Luiz, hein, Mussetti? Ele vai chegar muito longe, Lu. Para mim, tomara que o Ancelotti faça uma boa Copa e continue até 30. E o Felipe Luiz poderia ser o novo treinador do ciclo, mas acho que antes disso ele vai acabar saindo do Flamengo. Vai ser muito difícil segurá-lo pelo perfil europeu que ele tem, que, de novo, eu cito o Luiz Henrique falando que o Flamengo joga como um grande europeu, que disputaria os principais títulos da Europa. O Luiz Henrique, que é um super técnico, olhando para o trabalho do Felipe Luiz. Felipe Luiz ele tem todo o perfil de ser um grande treinador da Europa e, além disso, de fazer um bom trabalho, ele tem uma trajetória como jogador que o coloca nesse circuito, com o próprio Atlético de Madrid observando ele de uma forma diferente que talvez observasse outro treinador. Tem toda uma discussão sobre a formação dos treinadores brasileiros, né? Nós estamos aquém. É só ver, por exemplo, quanto a Argentina exporta de treinador e quanto a gente não faz. Talvez o Silvinho no cenário internacional seja um destaque, mas nós temos poucos treinadores nas principais ligas da Europa, ou quase nenhum. Então a gente precisa olhar para isso e o Felipe Luiz pode ser esse cara que mostre ao mundo como treinadores brasileiros podem ser bons. Olha só, isso é uma boa conversa aqui. Agora a gente vai gastando tempo, vai gastando um pouco do tempo.
Tá, corrido. Vai, PVC. A gente teve Carlos Alberto Silva no Porto, mas teve no Deportivo La Coruña. A gente teve Jair Pereira no Atlético de Madrid. A gente teve Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid, Luiz Felipe na Seleção de Portugal em Copa do Mundo e no Chelsea. A gente teve Marcos Paquetá na Arábia Saudita, mas no passado a gente teve Otto Pedro Bumbel no Atlético de Madrid, que era um técnico gaúcho. Teve técnicos estrangeiros que saíram do Brasil para grandes ligas da Europa. Por exemplo, Freitas Solis, paraguaio, saiu do Flamengo para assumir o Real Madrid em 1959. A gente teve Bela Gutmann, que saiu do São Paulo, campeão paulista, e foi técnico do Benfica, campeão da Champions League, da Copa dos Campeões da Europa na época. Então a gente já colocou, já teve Amilcar Barbuí, técnico da Lazio nos anos 30. É muito bom você começar a falar essas coisas, porque as pessoas não sabem. Algumas pessoas falam assim, o Brasil nunca teve técnico estrangeiro. Como não, cara? Harry Welford ficou 10 anos no Vasco. Mas eu ia te perguntar uma outra coisa. E a gente precisa transformar isso em cultura sedimentada, material. Informação educacional. Eu dou sempre um exemplo banal, tolo, que assim, a gente está chamando ponta de externo ou de extremo porque os técnicos brasileiros estão sendo formados pela literatura de Portugal. Mas ponta, para nós é ponta. Já foi extrema. Nem foi extremo, como em Portugal, nem externo, como em Portugal. Então não precisa mudar o nome. Se na Inglaterra era o winger e continua sendo winger, você precisa entender qual é a função que mudou. E não o nome, não a nomenclatura. Mas por que a gente chama pela nomenclatura que outras, no espanhol, na Argentina, na Espanha, em Portugal, dão? Porque a gente não consegue construir uma cultura sólida, escrita, formal. Uma cultura. Tem uma diferença fundamental entre cultura e inteligência. Tem um cara que mora perto da minha casa que ele tem uma empresa e ele tem uma máquina que faz máquina de lavar e ele recebe... Pessoal, não foi um vídeo de tão debate, mas assim, na minha visão, eu assistindo aqui antes de eu assistir, eu entendi assim, ó, que o Mussetti, né, o Lucas Mussetti, é um jovem jornalista aí, né, que fala do Santos. E também tá no programa do O agora, né, participando. E ele falando, né, que o Felipe Luiz é um dos melhores técnicos, tal, que o Flamengo é um time que o PSG teve dificuldade, o próprio Luiz Henrique assumiu. Cara, se o Luiz Henrique, que já ganhou Champions League, ganhou o Intercontinental, participou, jogou o Mundial, chegou na final, falou que o Flamengo deu trabalho, quem é o PVC? Quem é qualquer jornalista antes, que não torce pro Flamengo, que não gosta do Flamengo, para falar do Flamengo? Porque quando o adversário exalta o outro, cara, é porque realmente deu trabalho. Cara, pra mim, Felipe Luiz é o maior treinador. Pode ser que teve já Carpegiani, como o PVC falou aí, no começo, tal, com 32 anos, não importa. Não importa, mas de passado, quem vive de passado é museu. Hoje, o Felipe Luiz é sim o maior técnico do Brasil. Por sinal, né, foi considerado o Rafael Guanais, né, do Mirassol, o melhor treinador, injustamente, porque ele tudo bem que o elenco que ele tinha, ele conseguiu chegar onde ele chegou, mas também não foi ele sozinho, né? Eu acho que a meritocracia aí foi tirada do Felipe Luiz. Felipe Luiz tinha que ser, sim, o melhor treinador do Brasil, porque ganhou Libertadores, ganhou Carioca, Libertadores e Brasileirão. Três títulos no primeiro ano de ascensão. Tudo bem que o Rafael Guanais é bom treinador, mas se ele tivesse pelo menos ganhado um paulista, aí sim, né? Beleza, mas não ganhou nada. Se classificou o Mirassol para Libertadores. A gente vê. Porque se o Felipe Luiz tivesse no Palmeiras, aí o PVC tava rasgando elogio. Se ele tivesse no Corinthians, tava rasgando elogio. Até no São Paulo, que tá afundado em dívidas, também o Santos. Eles iriam rasgar elogio. Principalmente o PVC. Então, eu não sei qual é o problema deles com o time do Rio, né? Não é só o Flamengo que o PVC dá uma perseguida, também Botafogo. O Vasco não, porque o Vasco já tá afundado também, né? Tá aí, vai virou SAF, agora vai outra pessoa lá, até a parente da Leila Pereira, que vai comprar aí a SAF do Vasco. Tá o maior herê, tá o maior herê dentro do Vasco, né? O pequenino da colina. Mas a gente sabe que o PVC, ele tem algo contra o Flamengo, pô. Ele é tipo morde e assopra. Ele fala ali um pouquinho de bem e depois tome lapada. Só que, graças a Deus, a gente tem jornalista sensato, como o caso agora foi o Mussetti, cara. Lucas Mussetti, aí parabéns ao Mussetti. Por falar a verdade, né? Por ser um jornalista
incisivo, que não fica sendo clubista, né? Porque se eu fosse torcedor de outro time, eu ia sumir, velho. Se o Palmeiras ganhar 2, 3 anos, o Corinthians, eu vou ter que assumir. Não, eles estão melhor que a gente. É momento, gente. Não é que eu sou clubista ao extremo de dizer que o adversário... Por exemplo, eu posso dizer que o único time que dá trabalho ao Flamengo é o Palmeiras e o Cruzeiro. Eu vou dizer por que eu tô falando isso? Eu não sou mais torcedor do Flamengo? Não, eu sou realista, pô. Pelo amor de Deus, é muita falta de profissionalismo assim. Não tô PVC, não. Mas não só PVC, falta de profissionalismo de quem é clubista dentro da mídia, né? Que não é só um nem dois, são vários, beleza? Espero que tenham gostado do corte. Se gostou, já sabe, vai se inscrevendo, deixando seu like e comentando as suas opiniões nos comentários. É muito bom saber o que vocês pensam, para trazer mais ideias de vídeo. Segunda-feira estamos de volta com mais vídeo, beleza? Amanhã não, amanhã é domingo. Talvez, só amanhã de tarde, talvez, mas é bem raro. E de domingo... é fraco, beleza? Tamo junto, se cuide aí.